Então vejam só, assim como foi na nossa aula de matemática agora há pouco, também será na nossa aula agora, que seria a aula de ciências, mas para a gente concluir o nosso conteúdo, né, que é o mesmo conteúdo, não é nada demais, né, é apenas para terminar essas páginas para vocês sobre os quilombolas que nós estudamos, né, na semana passada, que são pessoas que saíam, né, da escravidão, conseguiam fugir da escravidão e iam para os quilombos, que eram chamados de quê? Então, eles eram chamados de quilombolas. Que quem foi o maior de todos os quilombola? Zumbi dos Palmares. Então, na nossa página 248 de História, nós já respondemos essa parte de cima. Vamos agora, a gente já escrito assim: vida nas comunidades quilombolas. Cada comunidade quilombola tem o seu modo de viver, mas todas têm em comum a terra como elemento de identidade, pois vivem no local onde seus antepassados viveram. Ou seja, gente, existem muitos quilombolas, né? Porque existia uma escravidão muito grande, então nem todos ficavam no mesmo local, como foi dito na aula passada de história, que tem vários lugares no Brasil de quilombos ainda, né? Só que o que eles mais gostavam, gente, era trabalhar com a terra. Os quilombolas mantêm vivas e valorizam as tradições artísticas e culturais dos povos africanos do passado, como danças, festas, músicas, vocabulário, religiosidade, artesanato e o modo de plantar. Também é possível encontrar influências indígenas e das religiões cristãs em seu modo de vida. Conheça um exemplo dessas comunidades. Na página 249 tem um exemplo de uma comunidade quilombola aí, ó, localizada no Rio de Janeiro. Existe desde 1929, gente. Veja se ela é velhinha, se é antiga. É, né? Muito antiga. Então, ainda não foi titulada como a terra quilombola, né? Que é preciso saber. É preciso, gente, que os especialistas vão lá para realmente comprovar. Não é só dizer assim, eu faço parte da escravidão que ocorreu há anos atrás. Não, não é só isso, não. Tem que realmente comprovar, tem que escutar, tem que saber a história, né? Tem tudo algo certo, né? Tem a história, gente, a população e o modo de vida, certo? Esse aí vocês leem em outro momento. Nessa outra parte aí abaixo tem assim, ó: as comunidades quilombolas lutam para que seus direitos garantidos na legislação sejam cumpridos. No entanto, apenas 129 comunidades têm a posse de suas terras, ou seja, foram reconhecidas e demarcadas pelo governo brasileiro. Outras quase 1.700 comunidades quilombolas estão em processo de titulação. Gente, imaginem o tanto de escravos que existiam aqui antigamente. Comunidades, são muitas pessoas. Então, aqui está dizendo assim, olha, 1.700 comunidades. Então, só uma comunidade, são mais de 100 pessoas. Imaginem 1.700. Imagine quantos escravos existiam aqui, né? Para conseguir a titulação de suas terras, elas precisam documentar. Ou seja, tem que ter, como eu acabei de falar, tem que ser algo documentado, tem que ser algo comprovado, não é algo só falando, não. Nessa imagem aí ao lado, onde tem um coloridozinho, estão vendo? Tem assim: quilombola participando de manifestação em Brasília. Até hoje, eles lutam pelo direito deles das terras que eles conquistaram, né? Que muitas das vezes eles não conseguem, outras vezes sim. Aí abaixo tem outra imagem que fala sobre quilombolas da Ilha da Marambaia, no Rio de Janeiro, dançam jongo para celebrar a posse da terra em 2015. Então é um tipo de dança que eles estão fazendo para celebrar que eles conseguiram, né, a titulação das suas terras. Na página 250 tem assim: assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso. As comunidades quilombolas têm forte ligação com seus antepassados, ou seja, eles sabiam da história dos antepassados.
Dos escravos passados, sim ou não? Sim, coloca verdadeiro, o V. As comunidades quilombolas são remanescentes das antigas senzalas. Eles atualmente são escravos? Não, então colocar F. Um dos desafios das comunidades quilombolas é garantir a posse de suas terras, acabei de falar, né? Verdadeiro. Os quilombos eram locais para onde se destinavam os escravos que fugiam das fazendas. Então eles fugiam das fazendas e iam para os quilombos? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Terras indígenas. Assim como os quilombos, há muitos grupos indígenas à espera de demarcação de suas terras. Os índios, gente, também ficam aguardando, né, a demarcação das suas terras, né, porque as terras deles foram tomadas, então até hoje eles lutam para que devolvam as terras deles. São consideradas terras indígenas aquelas em que vivem grupos indígenas que as utilizam para suas atividades produtivas necessárias ao seu bem-estar e à preservação de seus usos, seus costumes e suas tradições. Isso significa que os povos indígenas têm direito às terras que tradicionalmente habitam. Essas terras não podem ser vendidas ou exploradas comercialmente, o que garante a preservação dos recursos naturais nelas existentes. Então, os índios, assim como os quilombolas, eles habitam em matas, em florestas e eles preservam a natureza, eles não mexem na natureza, né? Diferente das pessoas, né, do homem branco, como o índio fala, que todo lugar que ele vai, ele gosta de mexer, né? Ele vai no local, vou fazer uma ponte aqui, vou fazer algo de madeira aqui. Não, os índios, eles não mexem na natureza, eles preservam a natureza. Em situações geram poluição nos rios, no entanto, muitas terras indígenas sofrem invasões. Então, assim, vamos voltar. As terras indígenas, gente, infelizmente sofrem invasões das pessoas, né? Por isso que ocorrem ainda um pouco de guerras, né? Com as pessoas e os índios, porque os índios não querem, né? Que eles mexam na natureza. E, infelizmente o homem vai e mexe, constrói usinas, olha aí, ó, abaixo que vem dizendo. Sofrem com invasões de madeireiras, né, que são as pessoas que vão para as florestas e aí constroem fábricas, né, para poder vender móveis e aí começam a destruir a natureza. Os índios se irritam muito por causa disso. A construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, por exemplo, impactou o modo de vida do povo Juruna, que depende do rio Xingu para viver. Então foi construída lá uma usina e o povo Xingu começou a sofrer com isso. Por quê? Porque eles ficaram recuados, né? Ficaram sem espaço. Essas situações geram poluição nos rios, desmatamentos e alterações na biodiversidade da região. E é o que os índios não gostam de jeito nenhum. Por isso, eles brigam mesmo pela localidade deles. Nessa página 251, tem um texto aí, ó. O texto abaixo é do livro Histórias de Índio, de Daniel Munduruku. É a história do menino Caxi. Leia o que o personagem Carunempô, pajé da aldeia, falou na cerimônia de batismo de Caxi. Então veja o que ele falou. Há muitas formas negativas que querem exterminar o nosso povo, a nossa cultura. Os pariuá vêm até nós com promessas na ponta da língua. Prometem manter nossa tradição e nossos costumes, dizendo que são nossos oboré, que gostam dos índios, que somos os mais importantes habitantes dessa terra e os verdadeiros brasileiros. Mas o que fazem é sempre o contrário do que falam. Destrói o nosso povo e nossa cultura, poluir o nosso idibi, derrubar o espírito de nossas árvores, expulsaram nossa caça. Hoje temos que andar muitos quilômetros se quisermos comer carne boa, carne de nossos animais, bio, dapsei, dajéquico, dajé, poieyuan, puçouaua. Temos que navegar por outros rios se quisermos comer peixe bom, pois eles estragaram as margens do nosso Tapajós, fazendo nossos peixes irem procurar refúgio em outras águas. Viram que tristeza, né, gente? Esse pajé está falando. Então,
Aí ao lado vem falando sobre essas palavras que estão em negrito que vocês não entenderam. Então, pariuá, o que é? É uma pessoa que não é indígena, na língua deles, viu? Oboré, amigo. Idibi, água, rio. Bio, anta. Dapsen, veado. Dajequico, caititu, porco do mato. Dage, queixada. Poiaim, macaco. Pussouaua, Quati. Então eles têm a linguagem deles, né? Então o que é que ele resume aí? Ele fala que as pessoas chegam dizendo que vão ajudá-los, que vão manter a tradição deles, que não irão mexer. E aí quando eles deixam essas pessoas entrarem, eles fazem totalmente o contrário, né? Mexem na natureza e aí já foi aquela confusão danada. Então, de acordo com a leitura do texto, responda as perguntas a seguir. O que fazem os pariuá nas terras dos indígenas? Quem são os pariuá? Pessoa que não é indígena. Então, o que é que eles fazem lá nessa terra? De acordo com o que foi falado, o que é que eles fazem? Desmatam, né? Desmatam. Foi exatamente o que ele falou, na verdade. Eles desmatam, poluem os rios, e afastam os animais. Vamos ver daqui. E afastam os animais. Número 2. Assinale os tipos de animais que os indígenas do texto consomem. Quais são? O que é que eles comem, gente? O que é que eles consomem? Vejam só. Macaco, quati e anta. Só esses, certo? Marca um X só nesses três. Terceiro, por que é importante preservar as terras dos indígenas? Gente, resumindo, por que é importante preservar a terra dos indígenas, gente? Porque eles dependem dela, gente, para sobreviver, né? Porque eles dependem dela quem? Das terras, para sobreviver. Simples assim. Por esse motivo, gente. Por quê? Por isso não. Porque eles precisam para sobreviver. Para se manter, para comer, para vestir, para tudo. Certo? Na página 252 tem assim. Desafio de um pé só. Aí, gente, é uma brincadeira que o índio inventou. Então, vocês leiam e tentem fazer em casa, tá certo? Abaixo tem povos indígenas nas cidades. Eita, e os índios vieram para a cidade? Sim, gente, alguns índios, né? Eles quiseram vir conhecer a cidade e alguns gostaram, outros não. Mas existem muitos indígenas no meio de nós, viu? Podem ter certeza. Atualmente, são 462 as terras indígenas demarcadas pelo governo brasileiro. A maioria se encontra nas regiões norte e centro-oeste. Uma parte muito pequena está no litoral, uma vez que os portugueses dizimaram muitos povos que viviam na região. Hoje, as terras indígenas que existem no litoral são pequenas e não possibilitam que os povos vivam delas. O crescimento da cidade de São Paulo, o crescimento das cidades englobou muitas das aldeias indígenas que existiam. Na cidade de São Paulo, por exemplo, há 3 terras indígenas: as aldeias Jaraguá, Crucutu e Tenondé, Porã. Há indígenas morando em diversas cidades brasileiras. Vocês sabiam disso? É verdade. Na página 253 e última nós temos. Muitos indígenas que vivem nas cidades tentam manter sua língua e sua cultura e preservar suas raízes.
Viver na cidade é mais um dos desafios dos indígenas brasileiros. Observe as imagens, leia o trecho e responda às perguntas. Então, assim, gente, os índios, eles foram morar na cidade, mas eles não perderam a cultura deles com relação à linguagem. Eles conseguem falar a nossa língua, porém, eles ainda trocam e eles não esqueceram a língua deles, certo? Eles falam as duas. Tem aí assim: alguns acusam certos índios de não serem índios por falarem português, se vestirem conforme a cultura ocidental. O índio pode falar português, se vestir com as mais variadas roupas, morar na cidade e continuar a ser índio. Isso é verdade, né? Então quer dizer que o índio saiu de lá, da sua comunidade, da sua tribo, veio morar na cidade e ele deixou de ser índio? Não, gente, ele não deixou de ser índio. É igual, digamos, eu sou brasileira e aí eu fui morar nos Estados Unidos. Eu deixei de ser brasileira? Não, eu continuo sendo brasileira, eu apenas mudei a minha localidade. Bem assim são os índios. Alguns que vieram morar na cidade, eles apenas vieram morar porque gostaram, porém continuam sendo índios, certo? No número 1 tem assim: as imagens representam qual grupo social? Vocês acham que são pessoas o quê? Indígenas, europeias, portugueses, quilombos, quilombolas, são o quê? Indígenas, né, gente? As imagens representam qual grupo social? Os indígenas. 2. Como você reconheceu o grupo a que pertencem? E aí, gente, como que a gente reconheceu? Através da pintura, o modo de se vestir, né? Através das pinturas. E vestimentas, vamos colocar assim porque engloba os colares, o cocar, né? E tudo mais. E terceiro, por que os indígenas continuam a ser indígenas, mesmo morando nas cidades? Por quê? Porque a cultura é a mesma. Tia, mas ele mudou o seu modo, ele aprendeu outras coisas, certo? Mas a língua, alguns costumes continuam o mesmo, certo? Deu para compreender? Então, a partir da manhã, a gente começa com as nossas revisões, que vocês vão gostar, vocês vão lembrar de tudo que eu expliquei e vocês irão tirar nota 10 na prova, tá bom? Um beijão, ó!